Olá, congressistas do Congresso Médico da Universidade Católica de Brasília. Meu nome é Thaís Giovana Bezerra, eu sou aluna do 4º período da Faculdade de Medicina de Jaú, UNOeste, e autora do trabalho intitulado Neurobiologia da Depressão, uma revisão bibliográfica. Esse trabalho foi realizado juntamente com Maria Angélica Otero de Melo dos Reis, Tainara Salles Miranda, Layandra Vitória de Assis, com orientação da doutora Layara de Assis. Bom, o nosso tema, o distúrbio depressivo maior, ou DDM, nós apresentamos ele como uma das principais desordens mentais da atualidade e chega a afetar ao redor de 16% da população mundial. Ou seja, representa aí um grande desafio para a saúde mundial, né? Tanto para a questão da saúde pública quanto da questão da saúde privada, com um grande potencial de aumentar aí o seu número em doentes. Então, mesmo com a expressiva evolução dos conhecimentos que nós temos em relação à fisiopatologia da depressão, ainda existe muitas incertezas em relação à sua neurobiologia, ou seja, nós temos N hipóteses em relação à neurobiologia do distúrbio depressivo maior e, portanto, isso cabe de ser compreendido, né, suas bases neurobiológicas, não somente um enfoque aí na heterogeneidade da doença, mas também nas suas bases, nas suas origens aí neurológicas. Então, nós introduzimos que, de acordo com a OMS, né, até o ano de 2030, a DDM, né, o distúrbio depressivo maior, será considerada uma condição bastante grave aí para o estabelecimento aí de doenças, né, em relação ao sofrimento psíquico dessas pessoas diante dessa doença, na verdade. Então, esses distúrbios podem estar associados a doenças crônicas graves e acaba sendo uma lacuna, né, em relação à sua neurobiologia, né? E então, nós temos aí tratamentos e a possível cura da doença depende aí dessa questão das suas bases neurológicas, né? Ou seja, ser assertivo em relação à sua base para que nós proponhamos o melhor tratamento, o desenvolvimento também do melhor tratamento em relação aos fármacos, né? E possivelmente curar e aliviar o sofrimento psíquico das pessoas acometidas por essa desordem depressiva maior. Então, diante dessa questão, né, nós temos aí, de acordo com os nossos objetivos, né, revisar a literatura científica, né, os estudos originais presentes, né, publicados aí nos últimos anos, em relação à neurobiologia, o que nós temos de novas descobertas e conhecimentos em relação a esse tema, né, para que se busquem explorar não somente a heterogeneidade, como nós falamos, mas também os aspectos neurobiológicos, né, tanto os aspectos neurobiológicos de várias situações que estão relacionadas não apenas às hipóteses clássicas da depressão. E com isso nós temos uma abordagem multidisciplinar e mais direcionada em relação às causas e à origem desses distúrbios. Então, na metodologia do nosso estudo, né, como uma revisão de literatura, nós buscamos esses estudos através das bases de dados PubMed, Cielo, Medline e Lilacs, né, que foram publicados nos últimos 5 anos, ou seja, entre os anos de 2015 a 2020, sem restrições de idioma, né, para que se tenhamos o maior N de analisado, e nós utilizamos as palavras-chave Major Depression Disorder e Neurobiology para fazer a busca dos nossos estudos. Então, na nossa discussão, já é conhecido, né, que o distúrbio depressivo maior, ele tem diversas etiologias, né, principalmente relacionadas aos fatores genéticos desses pacientes e epigenéticos também, e ambientais, ou seja, o ambiente que esses pacientes estão inseridos, né, vão influenciar aí
também na questão epigenética. E nós temos que essa heterogeneidade da doença, né, acaba sendo um problema relacionado ao seu diagnóstico e o tratamento certeiro desses pacientes, e pode manifestar diferentes combinações, né, etiológicas, de mecanismos patofisiológicos também. Esses mecanismos, eles estão aí entre, nós podemos incluir a neuroquímica, né, a neuroquímica está relacionada à parte tecidual, orgânica, inflamatória, né? Respostas exacerbadas ao estresse, ou seja, as condições que as pessoas encontram, e alterações em neurocircuitos, sendo bastante relevantes aí nessas manifestações patológicas, né, de acordo com as bases neurobiológicas da depressão. Então, entre as hipóteses de bases neurobiológicas dessa doença, nós temos as hipóteses clássicas e as novas hipóteses que ainda estão em estudos, né, para ser comprovadas e pode estar desenvolvidas nesses pacientes e muitas vezes desconhecidas quando presentes. Então, as hipóteses clássicas, elas são aí as principais hoje que vão determinar os diagnósticos e os tratamentos farmacológicos, ou seja, nós temos tratamento para essas condições, em que podemos incluir a hipótese monoaminérgica, né? E a hipótese do desequilíbrio do eixo hipotálamo e hipófise adrenal, que são aí hipóteses já conhecidas. Porém, nós temos as novas hipóteses, né? Como eu disse, que pode estar presente em pacientes, e muitas vezes nós carecemos aí de um diagnóstico certeiro e carecemos também de um tratamento farmacológico, porque ainda são hipóteses que estão em estudos, né? Então, nós temos as alterações de neuroplasticidade, né? Ou seja, a alteração dessa formação de informações, né? Atuação de neurotrofinas em áreas cerebrais que são vulneráveis, né? Processos inflamatórios neuronais, ou seja, nós temos envolvimento do processo inflamatório no desenvolvimento aí da depressão, alteração da função mitocondrial e bioenergética neuronal, ou seja, nós temos a carência de energia estando relacionada aí à formação dessa doença, alterações estruturais dos grupos límbicos e também não límbicos quando nós envolvemos o córtex pré-frontal e o cingulado. E por fim, nós temos uma hipótese bastante interessante, que é a atrofia do hipocampo, né? E com a progressão da doença. Então, com isso, nós concluímos que temos várias novas hipóteses neurobiológicas, né? Que ainda são pouco exploradas, que ainda estão desenvolvidas em novos estudos, e outras ainda que necessitam que existam novos estudos para sua comprovação, né? E por isso nós temos que reavaliar os fatores neurotrópicos e farmacogênicos dos antidepressivos atuais, né? Em relação a essas hipóteses neurobiológicas clássicas e as novas hipóteses que ainda estão em estudos, né? Então, a gente tem que levar em consideração isso para que não tenhamos uma baixa eficácia, né, e alta recorrência, né, do distúrbio depressivo maior e, consequentemente, prevenir que essa desordem aí cause mais pacientes, né, atinja mais pacientes e não tenha resolução da sua doença. Por fim, aqui estão nossas referências bibliográficas, né, utilizadas no nosso estudo. E desde já gostaria de agradecer aí a oportunidade de estar apresentando o nosso trabalho no Congresso Médico da Universidade Católica de Brasília. Obrigada.